Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @azalatosampa e @guilherme.durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você aí que está lavando a louça, que está no trânsito, está estendendo roupa no varal, está cozinhando, está esperando liberar a entrada no site, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast das áreas contaminadas, eu sou o Marcos Tanaka Riz. Hoje o episódio é com meu amigo William Takia. O William é gestor e engenheiro ambiental, tem pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas e em remediação de áreas contaminadas, ele fez os dois cursos. Ele atualmente é coordenador de projetos da Arcadis e é meu colega professor no Senac, onde ele ministra aulas sobre contaminantes emergentes e também sobre intrusão de vapor, os dois grandes temas centrais deste podcast aqui. Antes de falarmos sobre o episódio, eu vou novamente reforçar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental. Se você quiser e se você puder, acesse o site e faça contribuições financeiras para nos ajudar a manter os canais de divulgação científica, como esse podcast, como o canal do YouTube, como a newsletter semanal e outras coisas. Aproveitando, gostaria de agradecer demais, novamente aqui, aos colaboradores atuais, que são 13. 3 são anônimos, e mais os meus amigos Tatiana Citolini, o William Takia, que é o nosso entrevistado de hoje, o Felipe Ferreira, o Alan Humberto, o Diego Silva, João Paulo Dantas, Cristina Maluf, Calvin Yost, Luciana Vaz e Felipe Nareta. A vocês, o meu muito obrigado especial. Um dos temas centrais desse episódio são os compostos per- e polifluorados, como os PFOAs e os PFOS e outros da mesma família, que vocês vão conhecer melhor depois de ouvirem o William falando. Dentro desse tema, eu assisti com minha família, aí, a semana que passou, o filme Dark Waters. Assistam, é um filme muito, muito interessante. No olhar de quem está no nosso meio, o filme é ainda mais legal. É um filme de advogado, né, mas para quem trabalha com áreas contaminadas é muito mais interessante. Basicamente é um advogado corporativo, né, desses de grandes escritórios, que defendem as grandes indústrias poluidoras, que tem muito nos Estados Unidos e certamente tem no Brasil também. E por acaso, assim, como uma situação fortuita, ele começa a defender um fazendeiro que está do outro lado. Ele está sendo afetado de alguma forma, né, que você vai perceber no filme, pela contaminação da água subterrânea na terra dele, decorrente da indústria, né, da Dupont, que fica perto dele lá, vocês vão ver no filme. No decorrer das investigações, o advogado encontra especialistas como nós, né, de áreas contaminadas, e acaba ali identificando os PFOAs e os PFOS como causadores do problema. Os estudos mostram que a Dupont sabia dos riscos e continuou produzindo e contaminando aterros, aquíferos e outras coisas. O filme, por ser baseado num caso real, aliás, vejam no YouTube o The Devil We Know, que trata sobre esse caso também, né, da contaminação causada pela Dupont, pela 3M, e nos causa também muita preocupação como cidadãos, especialmente nós que somos ambientalistas, né? Bom, durante o filme, os moradores da cidade afetada pela contaminação acabam se voltando contra o advogado e contra a família que abriu o processo. Pois, por causa da repercussão ambiental, a fábrica fechou e com isso os empregos naquela cidade foram perdidos. A cidade defendia ardorosamente a empresa, mesmo com os passivos ambientais gerados, e ficou contra a obrigatoriedade dos estudos ambientais. Imagina um negócio desse. As pessoas ali na cidade, né, imaginavam o seguinte: nós vivemos tanto tempo aqui, estamos inteiros, por que ficar mexendo nisso? Agora vão ficar sem emprego? E o que tem o meio ambiente a ver com isso? O que é aquele passarinho, aquele água subterrânea? Nós vamos ficar sem emprego. Muito bem, se a própria população afetada prioriza a questão econômica, vai ser muito difícil a gente exigir o contrário das indústrias. Quem estaria disposto a pagar o preço da defesa do meio ambiente dentro desse cenário aí de perdas econômicas? Imagina, se numa pandemia que matou, 160 mil pessoas só no Brasil, a sociedade não tem clareza de defender a vida, de defender a ciência, defender as pessoas, o futuro, as futuras gerações,
Como será com uma contaminação que não dá para ver, né? Algo invisível, indetectável, complicado, né? Bom, por volta de 2015, nós, cidadãos comuns que trabalhamos aí com esse assunto, né, de áreas contaminadas, descobrimos o mal que os perfluorados causam à saúde humana. Portanto, só agora os órgãos reguladores começaram a impor limites. Então, existe um limite aí de 80, perto de 80 partes por trilhão na água subterrânea, que seria uma concentração aí que não causa dano, né? Lembrando que a Dupont já sabia que esse produto causava mal há muitos anos. Só agora os órgãos reguladores passaram a regular, que não conheciam a substância. E é assim que funciona, né? Os órgãos ambientais estão sempre correndo atrás do setor produtivo. Que o setor produtivo está inventando, desenvolvendo, criando substâncias químicas, e hoje são mais de 160 milhões de substâncias registradas no CAS. Isso fora substâncias que já existem, a gente sabe que causam mal e não são reguladas. Como os agrotóxicos, por exemplo, que estão no Brasil, né, livres para serem colocados na nossa comida, imagina. Imagina na água subterrânea. Enfim, como eu falei na semana passada, as empresas têm a função, dentro do nosso sistema econômico, de produzir e maximizar o seu lucro. Dentro desse sistema, caberia à sociedade e aos seus representantes, como o poder público, impor limites a essas empresas para que não sacrifiquem a sociedade, o ser humano, o meio ambiente e as futuras gerações. Isso ainda está em discussão, né? Isso é uma constante discussão, né? Que nós temos que prever e temos que participar. Recomendo muito que todos assistam esse filme. Está na Amazon Prime, tá? E daí você fala assim, poxa, mas eu tenho que assinar a Amazon Prime. Você pode se inscrever gratuitamente, você vai ter 30 dias grátis para experimentar o programa. Então você dá tempo de você ver esse filme tranquilo. Depois, se por acaso você quiser cancelar a Amazon Prime, é fácil, é só cancelar e pronto. Então, basicamente é isso, pessoal. Chega de conversa e vamos agora ouvir o que interessa, né? O que interessa são as palavras de William Takia. Fique com as palavras dele agora. Obrigado, até a semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o meu convidado é o meu amigo William Takia. William, bom dia, boa tarde, boa noite. Se apresenta aí para o grande público que não te conhece tão bem. É difícil alguém não te conhecer, mas se apresenta aí para o pessoal. Ô louco, não é assim não. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é interessante esse bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sou um ouvinte frequente do Marcão, então já ouvi de dia, de tarde, de noite, trabalhando. Lavando louça. Lavando louça, com certeza, isso com certeza mesmo, dirigindo, fazendo alguma atividade mais tranquila. Bom, para quem não me conhece, sou o William, eu sou gestor ambiental, engenheiro ambiental também, fiz as pós-graduações no Senac, tanto de gerenciamento e mediação, então é daí que eu conheço o Marcão, foram 3 anos seguidos de pós aí. Foi um período muito bom e importante para a minha vida e espero poder contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência que eu tive. Eu acho que as demais coisas sobre mim a gente vai discutindo aí no podcast. Sim. Mas, o princípio é isso aí. E tenho 32 anos, moro aqui na gloriosa Santo André. Legal. Grande ABC, grande polo de áreas contaminadas, né? Até minha história começou numa área contaminada. Fiz a gestão ambiental na USP Leste, que é uma área contaminada. Sim, então, sim. Desde sempre aí nesse meio. Legal. William, você cresceu no ABC, né? Então a sua juventude foi aí no ABC. Foi no ABC? Então uma pergunta, né? Sim ou não? E o que te levou para a gestão ambiental ou para a área ambiental, que naquele momento você talvez fosse fazer engenharia ambiental, talvez gestão ambiental? O que te levou a fazer uma faculdade nessa área? Eu não cresci no ABC, mas sempre rodei por aqui, vim para cá mais velho já, né? Mas nasci em São Paulo, Grande São Paulo, sempre na grande cidade, ali no bairro do Jabaquara, atrás do aeroporto, e o interesse pela área ambiental, na verdade eu sempre gostei de natureza, né, de estar em contato com o meio ambiente, passear, viajar bastante, então eu tinha uma noção diferente de como eu trabalharia. A minha visão ainda bem sonhadora do meio ambiente, né, uma coisa bem mais contato com a natureza e também por uma questão que na época falava-se muito que era a profissão do futuro. Sim. Que isso ia gerar bons trabalhos, bons frutos, bons empregos, e eu fui nessa toada aí, né? Então, a gestão ambiental na USP foi a única que eu prestei como gestão ambiental, acabei prestando as demais todas em engenharia ambiental. Passei só na USP. Eu passei na Unesp, mas já era uma chamada bem lá mais pra frente, acabei optando ficando aqui em São Paulo mesmo. Caramba, quase que você vai para onde? Sorocaba ou não? Sorocaba. Olha aí, rapaz, quase que a gente se encontra ali. Verdade, mas uma decisão foi importante para mim, a gestão ambiental abriu várias portas para mim.
E é uma pena que esse profissional, hoje em dia, ele não é tão valorizado, né? Verdade. Apesar de ser um bacharel, uma faculdade bem complexa, bem interdisciplinar, com várias disciplinas, inclusive relacionadas à hidrogeologia, o gestor ambiental, na maioria dos casos, ele está acabando migrando para outras áreas ou complementando com uma segunda graduação, né? Então, a maioria dos meus colegas ou fizeram uma engenharia ambiental, uma engenharia civil, ou mudaram completamente. Tem nutricionistas, psicólogos. É bem triste, mas felizmente o mercado não reconhece ele como um profissional importante que ele é. Sim. Interessante que eu vi no início da USP Leste, acho que lá por 2002 ou 2003, né, quando estavam iniciando lá iniciando o campus e tal, a gente que era da área de educação via muito que era algo revolucionário que eles tinham pensado lá. Não tinham feito os institutos estanques como é na USP, no campus Butantã, e nem em outras universidades. Então eles prezavam muito realmente pelos projetos, né? A aprendizagem era por projetos e era interdisciplinar lá no início. Com você foi assim, interdisciplinar, com projetos, uma coisa mais aberta, uma universidade um pouco diferente da universidade tradicional. E se foi assim, isso é bom ou isso não foi bom para você e para os seus amigos ali? Uhum. Com certeza, lá foi um projeto muito interessante, né? Todos os alunos, eles tinham o ciclo básico, que basicamente eram as mesmas disciplinas para quem faria gestão ambiental, para quem faria marketing, para quem faria ciência da computação, para quem faria geriatria, enfim. Todos tinham a mesma base e era muito importante, né? Então, faltava muitas questões como, para algumas pessoas nas faculdades tradicionais, falar de, por exemplo, ciências políticas, sim, ou desenvolver matérias que você jamais teria com relação às ciências da atividade física. Uma das matérias optativas que eu tive, por exemplo, foi sobre mergulho. Achei bem interessante, assim, na época, foi bem legal e bem importante para mim. Saber diversas interfaces, né, do nosso corpo e como ele reage nas profundidades e outras questões mais tecnológicas. Então, fiz algumas coisas básicas de computação, programação, que hoje em dia me ajudam muito, principalmente na questão de inovação. Então, a USP Leste, realmente, a gente tinha um contato com uma gama muito diferente de pessoas. E eram muito ricas discussões. Tinha o pessoal da gestão ambiental que vinha muito, né, com uma visão bem apaixonada no começo do ambientalismo, contra um pessoal, por exemplo, de marketing que vinha com uma visão diferente de mercado, né, de vender. Então, tinha várias discussões muito boas e super riquíssimas. Sim. E era isso mesmo, bem diverso. Aí acabou o ciclo básico e a gente caminhava realmente para as matérias em que todos eram da mesma turma. E tinha alguma discussão sobre a área contaminada? Chegou a ter isso daí enquanto você esteve lá ou isso só apareceu depois que você saiu? Olha, só apareceu depois que eu saí mesmo, viu? Eu cheguei a ver, tinha um posto de monitoramento lá, na época que eu estudava e eu já trabalhava com áreas contaminadas quando eu estava na USP, mas não tinha uma discussão muito forte sobre isso, não era aberto com a comunidade, com os alunos. A gente via que tinha algumas obras que não iam para frente e tudo mais, até um dos prédios hoje que tem a extração lá de metano, né, o Titanic, a gente tinha aula, tinha tudo, então nunca teve uma discussão muito funda na época que eu estava lá. Né? Não peguei a época da interdição, por exemplo, eu já tinha me formado. Uma pena, né? Podia ter contribuído mais. Você teria aprendido mais, né? Com certeza, sim, sim. Bom, e daí você está lá na USP Leste e como é que você entra em áreas contaminadas? Porque você está na gestão ambiental lá na USP, com toda essa formação diversa. Eu tive vários alunos do ensino médio que foram para lá. Uma da obstetrícia, por exemplo, me falava maravilhas ali do curso, né? Uhum. Então eu imagino que era realmente muito legal, algo revolucionário que faz a pessoa crescer muito, né? Quem estudou lá deve ter crescido muito, né? Todos que passaram por lá. Sim. Bom, e daí você está naquela efervescência e cai em áreas contaminadas, que é um negócio super, como você sabe muito bem, né? Melhor do que eu, que é muito técnico, muito minucioso, muito... intelectualmente muito exigente. E como é que você sai dessa efervescência cultural para um negócio específico como áreas contaminadas? Olha, viu, eu só posso dizer que foi um acaso mesmo. Eu fazia um estágio na subprefeitura do Jabaquara, né? Fiquei uns 2 anos fazendo esse estágio. Nesse estágio eu rodei vários institutos, mas para áreas contaminadas mesmo, quando acabou esse período do estágio, né, eu estudava de manhã, tudo mais, foi quando eu já estava quase para me formar, né? Pelo menos eu achava que estava quase me formando, eu comecei a mandar um currículo para todas as consultorias, para todas mesmo que eu achava na internet, e uma delas me chamou.
Acabei fazendo uma entrevista, né? E eu nunca esqueço dessa entrevista, porque eu cheguei, né, de camisa, de sapato social. O rapaz que estava me entrevistando, ele falou, ó, legal, mas essa roupinha que você tá, você não vai trabalhar assim, não. O trabalho é um pouco diferente, né? Aí ele me explicou e tudo mais, e aí eu comecei há um bom tempo atrás, né? Isso aí já vai mais de 10 anos nisso. Então, entrei na Miller há muito tempo atrás. Certo. Que loucura. Bom, e daí você vai lá, se forma, né? Um dia você se formou. Aliás, você morava no Jabaquara e ia lá para a Hospileste. Como é que você fazia? Era o dia inteiro viajando? No começo eu ia de metrô, trem. Vixe. E aí o Queralux, porque não tinha que pegar um ônibus, porque não tinha estação Hospileste ainda, né? A estação Hospileste veio quase no final da faculdade, mas depois eu comecei a ir de carro, comecei a dividir com os colegas, né? E a gente dividia gasolina e a gente ia de carro também. Mas era um bom tempo no trânsito, bem longe, assim, cansativo. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu mudei para a noite, e aí que atrapalhou um pouco minha formatura, né? Porque eu acabei entrando e viajando o Brasil inteiro fazendo investigação e monitoramento de sistema de remediação aí pelo Brasil. Nossa. Posto eu rodei aí bastante, viu? Fiz muito posto por aí, no Brasil inteiro, onde você imaginar, eu fui. Nossa. E, nossa, era assim, né? Na verdade, William, surgiu um projeto lá em Minas, né? Então beleza, mas quanto tempo? Vai demorar mais ou menos uma semana. E aí eu ia para Minas com roupa de uma semana. Sim. Só que aí, saiu um projeto aí, né? Eu tava, sei lá, em Mariana, um outro projeto em Araxá, era bem longe, mas vamos aproveitar o deslocamento. Minas, né? Minas. E aí eu continuava. E nisso eu perdi muita coisa, cara. Então, realmente, eu demorei para me formar, porque nesse começo aí de áreas contaminadas, eu viajei muito, muito mesmo. Trabalhei muito no campo. É por isso que você é sabido hoje, você ralou bastante no campo, então, para aprender. Olha, eu acho que é uma das principais coisas, e é assim, experiência de vida mesmo, e como lidar com as pessoas, tem que passar um tempo no campo. Sim. Óbvio que se pudesse mesclar os dois desde sempre, ia ser o melhor dos mundos, né? Mas a experiência no campo, o contato com as pessoas que trabalham com você vai lidar com os clientes diretamente. Desde o dono do posto de gasolina, que pode não ser entendido, como um cara de saúde e segurança que já tem um projeto bem maduro de área contaminada, né? Então, isso é riquíssimo. Sim. Os caras davam pra gente um carro, uma mala de ferramenta, o PID, um interface, e vai lá, filho. Antes disso, cara, eu acho que eu não sabia nem, sei lá, trocar uma resistência de chuveiro. Sim. A vida me ensinou a, né, limpar o top-up, tirar o top-up, fazer regulares, limpeza de sistema de remediação, enfim. As coisas mudaram bastante. Nossa Senhora! E você era iniciante, e você ia tocando o projeto sozinho, assim? Sozinho no campo. Claro que tinha a consultoria, a estrutura por trás, mas no campo era você sozinho? Então, no começo a gente teve um treinamento inicial, por volta de 1 ou 2 semanas, sempre alguém mais experiente para o campo, né? Principalmente nas questões de instalação de pós, entender como é que funcionava. Mas depois era nós e Deus no mundo aí, Sim. né? Então, a gente fazia vários contatos com escritório e tudo mais, Sim. mas era só nós mesmo, né? Muitos lugares o celular não funcionava, então a gente tinha que aprender a se virar mesmo. As principais dificuldades, na verdade, não era nem com a parte de investigação, a parte de remediação, muitas vezes a gente tinha bastante problema, né? Porque, imagina, eu não manjo de elétrica, assim, básico mesmo, né? Ou programação de CLP, de sistemas e tudo mais, mas você já tá lá, sei lá, no interior de Minas, ou você tá lá no interior do Paraná, ou você já tá lá no Espírito Santo, você já tá lá, não vou mandar um eletricista sair daqui. Enfim, isso é até errado, né? Mas a gente fazia essas manutenções aí, né? Interessante é que ainda hoje é assim, né? As pessoas mais experientes, infelizmente, não vão muito pouco para o campo no nosso mercado. Isso eu acho que é um problema. As pessoas iniciantes têm que ralar tanto assim no campo e quando ela vai ficando boa, ela não vai mais para o campo. É maluco, né? Isso aí. Acho que vai até, mas ela fica muito menos tempo no campo. Eu ainda tenho costume de acompanhar os projetos que eu toco, eu vou para campo, mas realmente o projeto acaba a gente não consegue ficar full time no campo. Mas existem ótimos profissionais aí que conseguem tocar, mas eu acho também, sou do seu partido, que as pessoas deveriam, as mais sêniores,
sim estar no campo em diversas situações importantes, né? Sim. Mas, na maioria dos casos, não acontece, né? Precisa ter uma situação bem específica para a pessoa ir, né? Um começo de uma alta resolução, fazer umas primeiras sondagens, às vezes vai fazer um double casing ou alguma coisa do tipo, né? Vertical Peripheral Profiling, aí tem um profissional mais sênior. Nos casos mais teoricamente triviais, acaba não indo. Bom, e daí você já está nessa loucura de consultoria. Você estava lá, viajando o Brasil inteiro e tentando levar a faculdade e tal, e um dia você se forma, né, na faculdade e continuou nesse meio de áreas contaminadas. Daí você foi indo de uma consultoria para outra. E daí você faz engenharia em que momento? Você estava na consultoria ou você parou por algum tempo para estudar engenharia? Foi bem corrido, né? Então, ainda eu passei, né, antes de mudar dessa minha primeira consultoria, eu fui para o Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro, tocar alguns projetos lá, e na época eu optei por voltar, fui para uma outra consultoria também, trabalhei na SGW, e aí depois da SGW eu fui para a COP com o Vinícius. Certo. E o Vinícius me estimulou a fazer essa segunda faculdade, e foi aí que eu já estava indo menos para campo, né, fazendo mais, eu tinha uma rotina melhor, mais bem estabelecida. Certo. E daí você faz a engenharia e em algum momento você já estava na COPF quando foi fazer o primeiro dos cursos no Senac? Tava, isso aí, ó, tem que agradecer muito o Vinícius. Se o Vinícius estiver ouvindo aí, ele praticamente me obrigou. e foi muito bom, assim, para mim, e eu falo isso para quem estiver ouvindo, pessoas que acabaram de se formar, que estão um tempo no mercado, façam, foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. Então, no Senac, além dos professores que a gente tem, que sempre vão estar dispostos a ajudar a gente numa situação profissional, né? Então, tive muita ajuda deles, colegas para trocar ideia, network que você faz riquíssimo, você tem contato com vários fornecedores, você consegue ter leque para manobrar no mercado. Foi muito importante. De lá, a gente acabou contratando pessoas, né? Sim. Contratando fornecedores. É riquíssimo. Para mim foi muito bom, tão bom que eu decidi fazer direto de remediação. Aí a de remediação já foi por mim mesmo, assim, né? Já estava na pegada, achava que, estava muito bom, e aí já fiz as duas seguidas. E valeu muito a pena, assim. Foi, mas 3 anos, né? Todo sábado é brabo, né? Ainda que eu não peguei a época de sexta, né? Sim, porque o pessoal falava aí, não, sexta-feira, quando na minha época, que era de sexta-feira, sexta e sábado, aí você ia ver o que era difícil. Não, é verdade, eu fiz sexta e sábado, era dureza mesmo. Não, os caras falam, não, aí você ia ver o que é difícil, você tá reclamando demais, não, que isso. Mas eu sempre gostei de ir para as aulas do Senac. Foram raras as vezes que eu não fui. E sempre fui mesmo, lia todos os artigos, fazia tudo o que tinha que fazer, porque você aprende muito, assim, muito mesmo, e as coisas, os conceitos que estão de lá, eu nunca esqueci. Enfim, foi muito bom. Eu lembro no caso da sua turma, né, que acho que a gente começou a implementar essa coisa na sua turma. No final do curso já, né, nos últimos 2 meses, que a galera já tá cansada e tal, eu, o Martinho e o Rodrigo falavam, puxa, acho que precisa um pouco mais de leitura para eles. Vamos dar uma estimulada neles. Vamos. Cara, tinha uns artigos aí pesados para ler, mas sim. É engraçado que esses artigos eu nunca esqueço, cara. Tipo, porque são as coisas que hoje a gente usa, né? O DDR, Return on Investigation, Smart Characterization, entendeu? Todos esses aí, nossa, artigos de cabeceira. Muitos deles eu sempre recomendo o pessoal também ler. Enfim, não, vale a pena. Eu mesmo falo com a Jéssica, né, Jéssica? Lê esse artigo que é muito bom, vale muito a pena. Sim. Ela tá nessa fase agora. É verdade, né? E daí, William, você tá lá na COPF e em um determinado momento, você muda de empresa e vai para Arcades. Aí, hoje você tá na Arcades. Uhum. E como foi essa mudança e o que você faz na Arcades hoje? Legal. Essa mudança foi uma coisa bem inesperada também. Aconteceu que em 2018 eu fui para o Batelli. Sim. Fui como ouvinte mesmo. A maior conferência, né, da nossa área, né? Para quem não conhece, a Batelli é a conferência que é o suprassumo da nossa área. Tudo que tem de novidade está lá nos Estados Unidos. Isso. E aí eu fui como ouvinte e lá, bom, brasileiro atrai brasileiro, né? Sim. Então tinha a cambada dos brasileiros, a gente acaba se falando e tudo mais, né? E eu fiz um curso do ITRC sobre PFAS, né?
E nesse curso estava o Júlio. Eu já Certo. conheci o Júlio do Senac, a gente acabou conversando lá, a conferência passou. Ainda viajei lá nos Estados Unidos, conheci o laboratório, por exemplo, da LS lá de TO15, bem legal. Dei uma volta pela Califórnia. E aí, lá eu conheci o gerente, né, que eu trabalhava na época na Arcades, e ele fez um convite para mim, né, mandar um currículo para ver se eu não queria conversar lá. Estava muito bem na COF, assim, gostava muito de trabalhar lá, mas eu sempre tive o sonho de entender como é que funcionava uma estrutura maior, né? Certo. Essa interface com projetos maiores. E aí eu fui fazer a entrevista na época com o Raoni, que era coordenador, e o Santini, que era gerente, né? O Certo. Santini hoje é o diretor da Arcades aí da parte de soluções. Deu certo. Acabei indo para lá tocar uns projetos bem legais, desafiadores, e acabou me motivando para ir para lá. E hoje em dia o que eu faço, né? Aí entrei como analista, Certo. sênior, me formei na engenharia. Você se formou já na Arcades, caramba! Na Arcades, Então foi um tempinho ainda para me formar em engenharia, me formei na Arcades, e aí eu virei engenheiro na Arcades, né? Então eles me promoveram para engenheiro. E aí, no começo do ano, em maio, eu fui promovido novamente e virei coordenador. Então, hoje eu sou coordenador e é muito legal, porque foi uma coisa bem importante para mim. Reconhecimento, mesmo com a pandemia, ser promovido foi uma coisa que eu fiquei muito contente. Na Arcades, antes de virar o coordenador dos projetos, eu trabalhava com intrusão de vapores, né? Certo. Então, junto com a gerente do TICI, que é o Pink Knowledge Innovation, é um grupo que trabalha com intrusão de vapores, tocava todos os projetos como um líder técnico da disciplina, então trabalhei um bom tempo com isso. E mais recentemente, na coordenação e na parte técnica de alguns projetos aí. Então, é isso que eu faço hoje. E lá vamos no vapor primeiro. Você ficou num grupo que era especializado em vapor para a Arcades inteira, é isso? Então, várias equipes tinham algum projeto que envolvia vapor e o seu grupo era chamado para dar esse tipo de ajuda, é isso? Ajuda técnica específica. Isso, é isso mesmo. É bem interessante isso porque no começo, até a Lilian era da Arcades, né? A Lilian, que é da EPA hoje em dia, desenvolveu os primeiros métodos. Então, era uma coisa muito específica, né? Hoje em dia já bem mais difundido. E como existe uma esquemática, né, de apenas alguns profissionais têm o conhecimento de campo, não tem tantos equipamentos, né? Os equipamentos são mais sensíveis, diferentes, e tem toda uma logística com canister, né? Na época tinha pouco canister, hoje em dia já tem várias opções Borovec, vários laboratórios, enfim. Era centralizado nessa equipe, já tinha esse maior conhecimento, certo. E aí tocando os projetos. Então, basicamente, todos os projetos de investigação de vapores da Arcades, durante um tempo, eu consegui ajudar e somar. Isso foi muito legal, porque me deu uma visão bem importante, assim, do tamanho da empresa, de mercado, como os projetos eram tocados, outros projetos que eu nunca teria conhecido se não fosse o vapor. Então, foi muito importante eu ter entrado nesse grupo. E entrou porque uma das pessoas que tocavam, que Sim. no caso seria a engenheira, né, a Gisele, ela acabou saindo da empresa e a gente fez um projeto junto. E ela falou, pô, William, legal, pô, gostei, eu vi que você sabe, né, já tocou outros projetos, você não quer ficar no meu lugar, vou fazer outras coisas agora, né, tem outros objetivos, falo com a Karen, que é gerente. Sim. E aí eu falei, quero, lógico, gosto, né, vamos aí. E aí deu certo, fiquei um tempo lá com eles, né, acho que fiquei quase um ano por lá. Legal. E aí outros projetos acabaram me demandando, enfim, e os meninos que tocam hoje lá são super férias, então tá tudo tranquilo. Legal. E daí agora você é coordenador. O que é um coordenador numa empresa como Arcades ou como outras empresas grandes? O coordenador, obviamente, ele coordena, mas o que significa coordenar? É coordenar a parte técnica, olha, vamos fazer um poço aqui, coletar amostra de solo ali, 5 profundidades diferentes? Ou é algo maior, tipo... vamos contratar esse fornecedor, vamos contratar aquele laboratório, vamos destinar os resíduos ali, gerenciar fornecedor ou pagamentos e recebimentos. O coordenador faz o quê? É um coordenador mais técnico ou é um coordenador mesmo geral de tocar tudo isso aí? Legal. É um coordenador que tem que ser bem polivalente mesmo. Existem vários estilos de coordenador, mas o coordenador ele tem que sim ter essa questão técnica bem alinhada, né? Então ele tem que saber tecnicamente, definir as estratégias, mas a parte comercial, controle financeiro dos projetos é tudo responsabilidade do coordenador também, né? Tá. Também faz isso, então. Gestão de pessoas também Eu quase não tenho ainda atribuições de coordenador de pessoas, gestão de pessoas, nem nada, né? Mas os coordenadores mais experientes são nesse nível, assim, né? Eles acabam fazendo toda essa
esquematização. Contato com o cliente, né, gerenciamento de portfólio, tudo isso, além da parte técnica e financeira dos projetos. Então, o coordenador rala que nem louco, é isso? Ah, olha, eu vou te falar, cara, os coordenadores da Arcade são feras. Eu não conheço das outras empresas, mas são profissionais, assim, de altíssimo nível. Tem que ter toda essa questão por trás aí, não é só ser fera tecnicamente, tem que ser ainda, ter toda essa questão boa de financeiro, né, de gestão de pessoas, parte comercial, isso aí tudo é bem importante. E quanto por cento, vamos chamar assim, quanto por cento do seu tempo é de técnico e quanto por cento é de gestão? Para mim, hoje em dia, ainda, como toda uma teórica transição mais do técnico, ainda meu tempo ainda é mais no técnico. Então, sou ainda chamado para alguns outros projetos, né, além dos que eu toco. Então, para mim, ainda eu tô, tipo, 80% no técnico mesmo. Certo. Mas os demais, e é bem variado, assim, tem pessoas que ficam muito mais no comercial, menos no técnico, certo. Enfim, desenvolvimento de pessoas. E tem bastantes equipes, as equipes têm perfis bem variados também. Entendi. E como é que um projeto chega em você, assim? É você que vai no cliente, sei lá, Coca-Cola, por exemplo. Ô, Coca-Cola, eu sou o Willen, aqui é Arcades, nós mexemos com áreas contaminadas. Ou alguém da Arcades faz isso e direciona o projeto. Olha, esse projeto é legal que fique com o Willen. Como é que é? Você que vai atrás dos projetos? Os projetos vêm a você? Vem do exterior? Vem do Brasil? Como é que funciona numa empresa desse porte aí? De tudo que você falou, acontece todas dessas formas, assim. Então, pode acontecer de todas as formas, mas tem uma organização e uma hierarquia que a gente tem que seguir, né? Tipo, não posso falar, que nem você mencionou, né? Coca-Cola, beleza, eu não posso chegar e ir atrás da Coca-Cola. Existem líderes de setores, né? Então, tem uma organização sobre isso. Então, o comercial, ele direciona bem. Mas se é alguma coisa que não está no mapa, eu posso ir atrás, né? Conversar com eles, verificar se tem problema, obviamente. Tendo toda essa estrutura já avisada. Certo. Mas acontece dessa forma. Pode ser também que um projeto venha de fora. Pode ser que um projeto tenha entrado num e-mail comercial. E aí eles pediram uma proposta e destinaram para a equipe que é mais adequada para tocar o assunto. Então, pode acontecer de qualquer forma. É uma grande caixinha de surpresa, na verdade. Então, pode acontecer aí de todo jeito. Legal. Bom, Willen, queria falar um pouco sobre a parte técnica, algumas coisas que você domina bastante e você vai ajudar bastante os nossos ouvintes aqui, né? O primeiro são os PFAS, PFOAs e sei lá o que mais. Não entendo muito. Explica para nós, o que é esse negócio desses PFAS aí que tá todo mundo falando e que você é o cara certo para explicar para o público? Bom, acho que existem milhares de especialistas muito melhores que eu, mas aqui no Brasil acho que é uma coisa nova. Em linhas gerais, os PFAS, substâncias per- e polifluoradas, são compostos químicos que foram criados pelo homem e eles têm propriedades bem importantes físico-químicas. Eles são resistentes a calor, a oxidação, a degradação, não se biodegradam no meio e basicamente são compostos formados com uma cadeia de carbono e flúor, né, uma cadeia totalmente fluorada e um grupo funcional no que a gente chama de cabeça. Essa cabeça aí, o grupo funcional, pode ser o sulfonado ou carboxílico, eles dão propriedades muito especiais para esses compostos. Então, eles ao mesmo tempo são hidrofóbicos e hidrofílicos. Então, eles acabam tendo uma propriedades assim variadas. Os precursores, eles ainda têm outras propriedades. Os perfluorados, né, eles têm a cadeia totalmente composta por carbonos e flúoros. Os perfluorados ainda podem ter outros tipos de moléculas associadas. Eu posso ter um polifluorado com um álcool, com outro grupo amino, enfim. E aí ele pode ser, por exemplo, até volátil. Os perfluorados não são voláteis, mas se eu tiver um grupo funcional com álcool, um flúor telômero, que é um tipo de precursor, com um grupo funcional álcool no final, ele pode se volatilizar. Então, esses caras aí são basicamente essas substâncias todas que têm uma ligação carbono e flúor e uma cadeia bem comprida. Eles podem ser maiores ou menores aí. Pode ir do C4 aí até o C16, por exemplo. Ou maiores ainda os polifluorados. Por que eles apareceram no nosso mercado? Por que eles apareceram na humanidade primeiro, né? Por que o ser humano inventou isso aí? E por que pintou aqui para a gente discutir sobre isso aí? Porque tem 158 milhões de substância química no mundo, por que nós estamos falando dessas aí, né? Por que ele apareceu para áreas contaminadas? Nossa, é verdade. Ele foi criado acidentalmente, um engenheiro da DuPont, se eu não me engano. Ele estava tentando fazer um líquido refrigerante, ele acabou fazendo o
que a gente hoje conhece como Teflon. E aí, a partir dos estudos, né, verificou-se que era uma substância bem útil para a população. Teflon da panela. Aquela maravilha que deixa a panela campeã. Não, é ótimo. Sim. A vida sem esses compostos aí seriam bem difíceis, viu? As panelas antiaderentes, sim, roupas à prova d'água, impermeabilização de sofá, enfim, tudo isso, né? Espuma de combate a incêndio. Seria bem difícil sem elas. E aí, a preocupação com essas questões ambientais partiu de estudos toxicológicos feitos ao redor das indústrias que tinham problemas ocupacionais e no entorno relacionados à exposição a essa substância. Então, pessoas afetadas de maneira aguda na produção começaram a ter problemas, as mulheres, por exemplo, começaram a ter má formação de fetos, né? E aí, o que fizeram foi substituição de todas as mulheres da linha de produção por homens, e aí os homens começaram a apresentar câncer nos testículos, além de outros problemas relacionados, como colesterol alto, problemas no sistema imune, e a população inteira do entorno começou a ter problemas também. Um local, por exemplo, onde essa empresa enterrava resíduos, a água no entorno, os animais começaram a ter mortandade de animais, os dentes dos animais começaram a ficar pretos, enfim, a população inteira do entorno começou a ficar prejudicada. E aí foi necessário ter estudos toxicológicos para avaliar a exposição disso. Os filmes, o Dark Waters e o documentário The Devil We Know contam muito bem como é que foi isso. Eles associaram a exposição, no caso dos PFOAs, né, e dos PFOAs, o C8, com os problemas da saúde humana. Então, atualmente, o que a gente conhece, basicamente, são informações toxicológicas relacionadas a esse pequeno grupo de contaminantes, dos PFAS, né? Só os de C8. Tem algumas outras coisas de outros perfluorados, mas ainda é muito pouco. Então, efeitos adversos à saúde bem importantes. Recomendo, quem tiver um tempinho, de ver o Dark Waters ou The Devil We Know, para conhecer um pouco dos PFAS e problemas relacionados à saúde humana, vale bem a pena. Legal. E daí isso chega nos Estados Unidos, lá na EPA. Quando eu fui lá em 2014, na mesma conferência, tinha lá uns meia dúzia de cara falando sobre isso. Olha, vai aparecer um negócio aí, uma preocupação com tal de PFAS. E aí a gente, tá, beleza, fica aí, né? Vamos ver outro negócio aqui. E daí quando você vai lá em 2018... tem, sei lá, sessões inteiras, cursos, né? Sim. Você fez até um curso, né, sobre isso daí, então tava lá, assim, falando. Isso aí chegou no Brasil, vai chegar? Qual é a sua ideia, essa preocupação com isso? Existe uma preocupação? Existe o problema? Existe a preocupação? Existe o problema, existe a preocupação, mas também existe uma questão de o que fazer quando a gente tiver esse problema. Não existe uma solução fixa para o problema. Eu não consigo fazer um tipo de remediação específica, ou consigo, por exemplo, destinar adequadamente os rejeitos de PFAS. Então, as indústrias as principais conhecem, sabem do problema, sabem o que tem que fazer. Vai chegar, isso é de conhecimento, né, dos reguladores, com certeza, mas ainda existe uma preocupação de como fazer, né? O desenvolvimento da ciência com relação aos PFAS está crescendo a cada dia, métodos analíticos mudam a cada dia, então se a gente pegar os últimos métodos analíticos da EPA para determinação de compostos, eles evoluem, assim, sistematicamente numa quantidade maior de compostos. A regulação desses compostos evolui diariamente para valores cada vez mais restritivos. E a gente vê ao redor do mundo cada vez mais casos que estão na mídia relacionados aos PFAS, né? Acho que é uma questão de tempo. Como no Brasil a gente acaba tendo outros problemas mais prioritários, é um país que ainda morre gente de fome, sim, problemas de saneamento, né? Então a gente ainda tem coisas nesse nível. Os PFAS muito provavelmente vão aparecer, mas vão demorar um pouquinho mais. Sim. E, claro, cada um desses PFAS deve ter uma toxicidade, um limite, ou é mais provável encontrar na água, mais provável encontrar no solo e tal. Sim. Mas, assim, em linhas gerais, eles estarão dissolvidos na água, né? É isso que você me falou um dia. É mais provável que eles estejam dissolvidos. E qual que é o limite, assim, só para o pessoal ter uma ideia? Qual é o limite de potabilidade para um desses compostos aí? Uhum. É bem complexa essa questão de vai estar no solo ou na água, porque os PFAS, a maioria, as formas ácidas, né, o que são analisados pelos laboratórios, muito provavelmente vão estar na água mesmo. Mas existem as formas iônicas, né? Então eles podem estar catiônicos, ou podem estar de maneira positiva, negativa, ou numa dupla carga, que o pessoal chama de zwitteron. Então ele pode ter um grupo funcional positivo e negativo. Esses caras que são iônicos, eles vão estar muito mais provavelmente relacionados aos solos. Aí tem uma interação eletrostática importante, já a forma ácida na água. E os limites é na ordem dos parte por trilhão. Então, se a gente pegar a EPA, a somatória dos C8, né, PFOS e PFOS, é de 70 nanogramas por litro.
Então, é muito mais baixo do que, por exemplo, o cloreto de vinila, que é um dos etenos clorados que a gente monitora, que tem o menor valor de intervenção, por exemplo. Então, a gente vai ter sérios problemas analíticos, né? Então, imagina que você tem algumas amostras contaminadas com, por exemplo, sei lá, hidrocarbonete de petróleo. Eu não sei muito bem como é que funciona a parte analítica, né? E pode sujar a sua amostra e atrapalhar os limites de quantificação que você vai ter para os PFAS, que você vai precisar identificar nas 70 nanogramas por litro. E, geralmente, ainda, esses caras não estão sozinhos nos sites. Geralmente, você vai ter contaminações múltiplas, né? Então, a área de combate a incêndio, além dos PFAS, das espumas, você ainda vai ter o El Nepo decorrente do vazamento de combustível, grandes incêndios químicos ou de refinarias, né? Ou armazenamentos, sistemas etalistas de combustíveis e que foram usados espumas, você vai ter 2 problemas. Né? Áreas industriais que você fabrica, né, diversos produtos químicos, você vai ter ainda mais 4, 5 problemas. Então, o negócio é complexo. E ainda tem problema que eles vão a longas distâncias, né? Então, o que se sabe é, a partir do momento que você encontrou, muito provavelmente já está fora da sua área, né? Dependendo de quanto tempo você utilizou. E aí, plumas, large plumes, né? Grandes distâncias são as realidades para esse composto. Então, uma coisa que, além da parte de caracterização, remediação, tem uma pesquisa muito forte para a questão já forense. Porque vai ter um litígio importante. De quem é esse negócio aí? Então, é bem complexo, porque não funciona assim, direto e reto, como um isótopos que a gente está acostumado. Tem que fazer uma avaliação de quanto foi produzido, se são PFAS mais lineares ou mais ramificados, da onde que veio o processo de degradação, qual a via, existem algumas vias possíveis. É um quebra-cabeça que eu pretendo me aprofundar mais para frente também. Legal. Mas no momento a gente está preocupado em entender melhor, né? O básico aí, que já é bem complexo. Dentre os outros emergentes, poxa, o PFAS está sendo muito falado e tal, mas o 1,4-dioxano, por exemplo, já nos Estados Unidos isso já é uma realidade, já se investiga em muitas áreas. E aqui no Brasil a gente ouve muito pouco falar, né? Muito pouco mesmo. O que é esse 1,4-dioxano, de onde ele veio e qual a perspectiva da gente ter que investigar áreas com 1,4-dioxano aqui no Brasil? A perspectiva é grande, viu? O 1,4-dioxano, ele pode estar disponível em 2 formas aí no meio, né? Ele pode ser um subprocesso, origem de um subprocesso de fabricação. Então, por exemplo, cosméticos, né? Tem um processo que, se eu não me engano, chama etoxilação, que ele acaba formando um 4-dioxano. Então, na década de 80, a gente tinha um 4-dioxano, assim, na ordem de 80 ppm na maquiagem, por exemplo. Hoje em dia, existem regulações para isso. Então, tem um limite para um 4-dioxano na maquiagem. Que então, beleza. Você vê como as coisas são, né? Em outros produtos também, ele pode ser formado dessa forma. Mas a principal mesmo origem do 4-dioxano, nos casos que existem lá fora e aqui no Brasil, estão relacionados à estabilização de solventes halogenados. Transporte, enfim, armazenamento de solventes halogenados, né? E o mais clássico de todos é o 1,1-tricloretano. Ele vai um 4-dioxano para fazer os transportes nos dutos de alumínio. Então, geralmente, nos casos que tinha essas plumas de clorado, e muito no passado, né, as varreduras de VOC não tinham um 4-dioxano, acabou-se que quando ia encerrar o caso nos Estados Unidos, o órgão regulador começava a pedir, e aí você via que tinha uma pluma inteira de um 4-dioxano. Então, por exemplo, lá e aqui no Brasil também a gente faz muito tratamento com aspargem, né? Sim. E o processo de aspargem, ele não é eficiente para, por exemplo, a remediação de um 4-dioxano. Se você destinou, jogou o seu efluente teoricamente tratado em água pluvial, ou no seu sistema de tratamento de efluentes da sua empresa, ou você mesmo reinjetou essa água, você acabou fazendo um problema muito maior e complexo do que você imaginava, né? Então isso é a realidade dos Estados Unidos hoje em dia. Eles encerraram os casos, por exemplo, para o TCE, certo, né, para um clorado qualquer, e aí, quando vão encerrar, eles têm um 4-dioxano. Vixe, já pastaram pra caramba para encerrar o do TCE e ainda tem um problemão ainda. Então, e ainda acho que alguns laboratórios não têm um 4-dioxano na corrida, então, de repente, se você está investigando áreas aí com clorados, já é interessante você ter certeza que você não tem esses caras aí. E eles vão estar muito mais disponíveis em água também, ele tem um mecanismo de partição que não favorece a presença dele na fase vapor, então eles têm uma constante de Henry mais baixa, né? Certo. Mas mesmo assim eles são capazes de volatilizar. Mas
O que dá essa característica de grandes plumas neles é justamente isso. Ele tem uma baixa absorção, solos também, e uma menor capacidade de volatilização. Então ele vai estar mais presente na água mesmo. E aí forma essas large plumes aí. Se tinha um 4-dioxano no seu solvente halogenado aí, muito provavelmente você vai ter esse problema. Não, seria obrigatório, né? Obrigatório, então, quem vai fazer uma avaliação preliminar, observar a possibilidade da existência de um 4-dioxano, então. É uma substância que existe um limite dela na EPA e é possível que ela seja encontrada no Brasil, né? Então, os processos no Brasil também tinham um 4-dioxano. Então, seria obrigatório nas preliminares a gente olhar para isso. Sim, acho que é uma das principais críticas que eu faço assim, nos processos de preliminares. Existem ótimos, existem excelentes, mas também existem algumas que, na verdade, eles indicam VOC, mas não sabe se é um tetracloretano, se foi o solvente qualquer que usaram. Então, fica, né, a lição que a falta de conhecimento muitas vezes leva a um problema futuro que a gente não vai detectar já na confirmatória. Então, só numa etapa lá para frente, muitas vezes no monitoramento para encerramento, você vai acabar achando problema. E assim, é batata, né? Por exemplo, investigação de vapor. Muitos casos, né, o pessoal fez remediação e tudo mais, aí no final, né, o órgão ambiental pediu, faz investigação de vapor, se atingiu a CMA, mas faz investigação de vapor, para ver se você não perdeu justamente nada no solo, né? Certo. Zona vadosa, afinal, projeto inteiro, né? Concentrações altas na água subterrânea e nenhuma na zona vadosa. Não tem nada no solo, é só na água. E aí, maioria dos casos também, essa questão de vapores aí sempre acontece. Então, tanto vapores para um 4-dioxano ou alguns outros contaminantes aí que a gente pode ter de problema, é interessante. Um dos outros emergentes é também o tricloropropano também, que é um solvente pouco conhecido, mas também é bem importante observar ele. Outros pesticidas, enfim, são vários. A lista vai para baixo, né? Sim. O conhecimento ainda é pouco, mas a gente tem vários problemas relacionados a eles. E você falou do pesticida, eu me lembrei aqui também dos defensivos agrícolas, né? Os agrotóxicos. Então, esse ano, por exemplo, nós, Brasil, aprovamos aí, sei lá, 80, talvez mais de 80 novos agrotóxicos. Então, se isso é aprovado para jogar na planta, imagino que não se tem uma preocupação disso com a contaminação do aquífero, né? Porque você está jogando na planta, não vão comer a planta, o aquífero. Então, existe limite para isso? Existe uma preocupação de alguém com isso no nosso meio? Ou consultoria, ou CETESB, sei lá, alguém está olhando para isso, será? Os mais clássicos, né, os pesticidas clorados, os fosforados lá de trás, eles foram todos regulados. Sim. Mas os novos, por exemplo, tem sulfuramidas, né, que tem PFAS também, por exemplo, eles não têm regulação. Existe uma lista do CONAMA, eu não me lembro qual, que tem alguns limites, mas não estão relacionados, por exemplo, a questões toxicológicas, né? Então, estimular que esses agrotóxicos sejam vendidos e tudo mais, mas ao mesmo tempo não temos estudos suficientes para entender como eles reagem no organismo, né? Muitas vezes as próprias indústrias devem ter essas informações, ou estão desenvolvendo essas informações, mas ainda não foram divulgadas. Sim. Então, realmente, existe um grande leque. Se você pega uma indústria que trabalha com agrobusiness, a quantidade de produtos fabricados é gigantesca. Sim. E regular todos eles é bem complexo, né? Sim. Né? Até quando eu me assustei, o primeiro projeto que eu fiz de agrotóxico, de empresas que trabalham nesse ramo, via coisas de hidrocarboneto de petróleo que eram utilizados nos processos. Falava, nossa, não tinha a menor noção que usavam esses tipos de compostos aí para fazer os defensivos. Pois é. Mas existem, né? Eles são julgados aí. Pois é. Nossa. Você tem ouvido falar de alguém na nossa área estudando também os disruptores endócrinos, né? Os hormônios, remédios, né? Remédios e hormônios que a gente toma e que a gente já ouve falar de pesquisas que está encontrando esses disruptores nos rios, nos mananciais de água potável nossa, né? Então, isso tem sido um problema ambiental. Mas para as áreas contaminadas, isso tem sido olhado? Você já viu alguém olhar para isso? Ou você acha que alguém vai olhar para isso? No nosso mercado, sinceramente, não vi também. E esbarra na mesma questão dos contaminantes emergentes, né? A falta de regulação e de como lidar com o processo acaba atrapalhando e até acaba fazendo que os responsáveis legais pelas áreas
optem por não ir à frente, por exemplo, nesse tipo de coisa, né? Então, pode até haver um aviso prévio, né? Eles sabem de algum potencial problema, mas acaba não se indo à frente nisso. Justamente por essa falta de regulação e o que vamos fazer, né? Bom, tá aqui o problema, e agora? O que a gente faz, né? Sim. Então, tem essa questão toda de importante aí, e é bem complexo. Mas eu sou bem a favor de que todos tomem medidas proativas. Você ser proativo, né, é uma questão que no futuro vai te beneficiar, né? É um fator atenuante. Sim. Então, você saber de um problema, tomar as primeiras medidas, tentar entender qual que é a magnitude do seu problema, se isso causa ou não risco, é muito importante. Acho que nós, né, como Marcão fala, ambientalistas, aí, trabalhadores do meio ambiente, temos que fazer esse tipo de avisos aos nossos responsáveis legais aí, né? Então, nosso papel é esse. Então, os recados têm que ser dados. Tá certo, eu também acho, concordo. Bom, falando de uma outra coisa técnica que você obviamente domina bastante, é o vapor, né? E a gente tem ouvido bastante, os estudos em vapor têm crescido, têm se desenvolvido, muita gente está estudando. Então a gente já teve aqui o Rafael Sato, já teve a Cris, e eles falaram algumas opiniões, né? Vamos começar do vapor pela uma das etapas do vapor, que é o screening, antes da gente encontrar as fontes. Então o estudo do vapor, além da intrusão de vapor, tem essa etapa do screening, que é uma coisa bem diferente da intrusão de vapor, né? Você Sim. fazer um screening é muito diferente da intrusão, e que você pode ser utilizado várias coisas. O mais usado é o amostrador passivo. Você fez um trabalho comparando vários tipos de amostradores passivos com o Soil Gas Survey e com outras coisas. A gente, eu e você, juntos, fizemos um pequeno estudo ali, né? Não acadêmico, não formal, mas com outro método de screening, que seria o poço temporário de vapor. Disso tudo aí, o que você recomenda em qual situação? De qual método, né? Eu vou começar pelo que eu não recomendo. E aí a gente vai tocando as outras informações. Amostradores passivos. Eu fiz uma comparação entre alguns amostradores passivos. E entre os amostradores passivos que eu utilizei alguns que eram para saúde ocupacional. Certo. No caso, era um Radielo e um outro que até esqueci o nome aqui, mas era um carvãozinho da SK também. Esses amostradores que não são para área ambiental, eles vão muito provavelmente te dar respostas que não são fidedignas. Então, eles têm um uptake rate muito mais alto, ou seja, a taxa de fluxo para entrar no amostrador e ficar absorvido na resina é muito alta e vai te dar um problema de saturação e uma questão de uma massa de contaminantes que está ali, que não é a realidade do site. Não vai te ajudar. Primeira lição, amostradores passivos que são para fins ocupacionais não servem para investigação. Essa é uma ideia que pode passar pela cabeça de alguém, né? Falar, amostrador passivo tá caro, mas tem esse aqui da saúde ocupacional Sim. que é mais barato, vamos nesse aí. Então, pode ser, né? Quando eu fiz o TCC tinha poucas opções, então eu usei a Beacon, né? Sim. Que tinha, na verdade, no amostrador passivo mesmo. Os amostradores que tinham na época, que Sim. na verdade era o Waterlumen Brand Sampler, que estava vindo ainda para o Brasil, chegando para o Brasil, e aí o Radielo e mais esse outro. O Radielo e o outro mais ocupacional. Enfim, o resultado foi bem claro que você adaptar esse tipo de situação não dá certo. Certo. Beleza. Passando para um segundo ponto. Eu fui comparar os resultados, por exemplo, uma malha de Soil Gas. Certo. A malha de Soil Gas, ela vai te dar ali onde estão os hotspots. Mas a maioria das áreas que a gente trabalha, ela possui contaminações concomitantes. Então, eu posso ter um hidrocarboneto de petróleo e um solvente halogenado. Então, o que eu percebi? Eu perdi vários hotspots, por exemplo, de solventes halogenados, porque o hidrocarboneto acaba sobrepondo, né? Ou outros compostos que o PID, ele consegue ionizar. Então, eu tinha na minha área muito hexano, pristano, enfim, que são cadeias mais baixas de vapor, certo. Que não são compostos alvo de interesse, e geravam hotspots importantes para mim. Entendi. E aí, se eu fizer um soil gas, além de eu não ter uma medida boa, né, porque eu ainda tentei fazer da melhor maneira possível, né, eu fiz um protocolo que eu cravava a haste, né, eu tentava minimamente selar o furo, certo. E fazia 3 vezes o volume da purga do volume da cânula, né, da haste. E mesmo assim, quando comparado com a análise química, eu tive todos esses problemas. Certo. Soil Gas Survey, ao menos que seja uma contaminação de uma coisa só, e aliás, não recomendo nem nesse caso, porque você não vai ter uma ordem de magnitude para entender o seu problema. Então,
você vai ter uma figura bem borrada do seu processo. Certo. Até porque você tem outros gases que podem influenciar lá. E por fim, né, como screening, os postos temporários de vapor foram muito úteis no trabalho que a gente fez. Então, como é que é a questão do posto temporário de vapor? O posto temporário de vapor é uma sondagem de diâmetro relativamente pequeno, que a gente fazia com um martelete elétrico com a função de furadeira. Furava-se até aproximadamente 1 metro aí, né, com ele, e fazia uma caminha de pré-filtro, um tubinho de teflon e a pedrinha porosa no fundo, né? Então a gente cobria toda essa pedrinha porosa com pré-filtro e selava o poço com bentonita. Qual que é a grande sacada desses caras aí? Eles são poços baratos, que vão ser bem estanques e que eu vou conseguir monitorar eles por uma determinada quantidade de tempo. Nesse projeto foram feitas medições diárias por um longo período de tempo. E o que aconteceu com isso? A gente conseguiu observar que as concentrações elas variavam diariamente, né? As concentrações no PID elas variavam diariamente em hotspots distintos até. A partir dessas informações, posteriormente foram feitas análises com os bags, a gente teve uma análise laboratorial acreditada por trás para avaliar quais eram os compostos, só que a grande sacada foi que eu consegui diminuir o custo e dei uma variação temporal nessas análises. Nós instalamos 300 postos temporários de vapor e no final coletamos 50 amostras. Né? Se fossem várias amostragens passivas ou outras coisas, né, a gente teria um custo diferenciado. Certo. Obviamente, assim, se eu for colocar qual que é melhor, amostragem passiva ou vou fazer posto temporário de vapor, vai variar muito do seu caso, da acessibilidade da área, enfim, eu acho que são técnicas que são boas, são bons screenings e que não vão te dar bons guias aí para você continuar com a investigação. A partir daí, a gente segue investigando solo e água subterrânea. Mas foram experiências bem legais, assim. Não é só porque a gente tem coisas escritas na legislação que a gente não pode dar um olhar técnico diferente, né? Então, a DD38, ela fala realmente de amostragem passiva e laboratório móvel, mas existem outras alternativas. Certo. Mas, no geral, eu acabo, por praticidade, fazendo a amostragem passiva mesmo, né? Dá essa massa de contaminantes absorvida ao longo do tempo. Mas foi bem interessante, né? A gente conseguiu ver até a variação. Então, a gente percebeu dias muito... tempo de estiagem, muito quente, as concentrações no PID variavam muito, principalmente ali na área fonte, eles aumentaram de uma maneira exorbitante, né? E conseguimos pegar uma outra área que a maioria dos monitoramentos não estavam dando problema. E foi bem interessante, porque as próximas etapas de investigação de solo, enfim, água subterrânea, apresentaram resultados bem importantes. Legal. Né? Altas concentrações aí dos compostos de interesse da área. Interessante. Então, conseguiu direcionar. O que o screening apontou se confirmou depois da investigação. Nesse caso, como tinha uma incerteza muito grande da área, né, então foram 300 postos de temporário de vapor e cada um de diferença de 10 em 10 metros, a gente cobriu uma área muito grande. Sim. E fez uma quantidade menor de análise e acabamos tendo essa questão da variação, né, a questão temporal como importante, né, nesse caso aí, foi bem legal. E aí fizemos umas investigações de WCSS, né, o Whole Core Soil Sampling, ou amostragem de perfil completo, e conseguimos pegar aí concentrações aí na zona vadosa, que é relativamente raro, na maioria dos casos aí. Sim. Legal, pô, bacana. Esse resultado final eu não sabia não. Pô, legal, é bom saber. E na intrusão, William? Poxa, intrusão de vapor é um negócio complexo, né? Então tem muitas coisas para falar e para perguntar e que gera dúvida nas pessoas. O que você recomenda como modo geral? Subslab com TO15, subslab com TO17, um desses dois com bag, um laboratório móvel, subslab com seringa e no laboratório móvel, flux chamber, ou amostragem de ar ambiente, ou monitoramento contínuo de vapor. Como é que tem que ser uma investigação de vapor? É legal. Eu uso todas essas opções e aí a grande resposta depende do caso, né? Então, acho que um bom protocolo para você realmente fazer uma boa investigação de vapor, ela começa da seguinte forma: você conhece seu modelo conceitual, você fez, né, todos os passos, fez uma avaliação preliminar, uma investigação confirmatória, né? No detalhamento dessa contaminação, você já tem um certo conhecimento das plumas de água e solo, você vai realmente num local onde vai ser possível ter intrusão de vapor, né? E os cenários de risco, que são os ambientes fechados. Então, de maneira geral, eu gosto de começar a partir da detalhada e da avaliação de risco, aonde eu tenho
sabidamente concentrações acima da CMA, né, das concentrações máximas aceitáveis para inalação de vapores em ambientes fechados. Então, prioritariamente, subslab, né, e aí, a partir dessas avaliações da questão de risco, né, para ver se eu preciso tomar uma medida emergencial para a proteção dos receptores, faz a delimitação da pluma e ou tanto horizontal quanto vertical. É o passo basicamente que eu sigo. Se TO15, TO17, depende muito do composto. TO15 e o TO17, eles vão servir os dois para VOC. A grande questão, eu acho que é uma grande falha de quem faz o TO17 que eu vi por aí, é não utilizar uma medida de vazão. Então, o TO17, ele vai ser a concentração do TO17 vai ser em função da vazão e da massa que foi absorvida no seu tubo. Então, o cara ele vai com uma bomba, que ele fala que está calibrada, essa bomba está calibrada a 200 ml por minuto. Certo. Só que essa bomba ela não foi calibrada com o tubo e nem com o solo do local. Certo. Então, você precisa desse flow meter para, de fato, verificar se a sua vazão foi constante ao longo do tempo. Entendi. Se ela foi 100 ml por minuto, você tem que assegurar que ela não foi maior que 200 ml por minuto. E, de fato, né, quanto tempo foi essa amostragem. Para você garantir e fazer o cálculo exato da sua concentração. A sua concentração, né, ela vai ser aí, então, em função da sua massa, pelo volume aí que você tem. Sei. Então, você só consegue calcular o volume dessa forma, fazendo essas medidas. E o que acontece é que ninguém leva um flow meter para o campo, entendeu? Ninguém sabe o volume que tá, entendi. Nos projetos que eu faço TO17, né, com a equipe e tudo mais, sempre fiz questão de ter o flow meter, que é o básico para você conseguir ter uma amostra representativa. O TO17 ele é interessante para compostos mais pesados, né? Se você tem algum composto que ele está fora da faixa do TO15, da lista do TO15, você vai precisar fazer um TO17. Alguns TPHs mais pesados, alguns semivoláteis, enfim, algumas substâncias bem específicas, o TO17 vai ser capaz de te ajudar. Mas, assim, a questão de probabilidade de falha humana menor, o TO15 ele é bem melhor. Sim. Então, ele vai conseguir, de fato, ter controles que não dependem muito da pessoa do campo, né? Então, fora os testes de tanqueidade que você faz no campo, instala um posto direito, enfim, beleza, supondo que tudo foi feito, o TO15 ele já tem alguns controles já inerentes da técnica. Então, você vai ter lá os seus sample trains, você vai ter os seus reguladores de pressão, enfim, GATs rápidos, sempre fiz muita questão, né, nos laboratórios tem GAT rápido, enfim, tudo isso para garantir uma amostra representativa. Então, o TO15 ele é menos suscetível à falha, dependendo da qualidade dos laboratórios, mas assim, todos os laboratórios hoje em dia no Brasil atendem de uma maneira bem adequada com o TO15. O TO17 também, né, o problema está na amostragem. Certo, interessante. E o flux chamber, você recomenda? Ou isso é uma medida que não te traz ganho, né? É um trabalho para não ter ganho na tomada de decisão? Não, o flux chamber ele é bem importante. O grande problema, assim como acho que para todas as investigações que a gente tem, é a quantidade que a gente pode colocar numa área, né? Então, o flux chamber te dá informações super valiosas com a taxa do fluxo, né? E a concentração estimada daquilo que migrou por um caminho preferencial X e acumulou naquela cúpula, né? Por um determinado período de tempo. Isso vai te dar estimativas para você avaliar concentração no ar ambiente sem interferentes externos. Então, tem uma área produtiva com muito ainda produto e tal, e eu quero fazer isso, eu consigo. Obviamente, ele vai ser conservador, porque você não vai incluir a diluição, vento. Mas pelo menos você não pega... Um chamber para uma área gigante, o que isso representa, né? Certo. E se você não escolher um bom local, você pode estar tanto dando um viés positivo quanto negativo, né? Eu peguei uma rachadura, uma zona de fluxo, e aí deu uma alta concentração, né? Tipo, calculada para o ar ambiente uma grande taxa. Será que essa é o dado que eu vou ter que utilizar para avaliar meu risco, para instalar um sistema de remediação? Será que é esse mesmo? Ou eu pego um piso, né? Tenho rachaduras no piso, tenho trinca, aí eu vou lá no melhor ponto do piso e coloco o flux chamber lá. Não vem nada. Né? Será isso, né? E existem problemas com relação ao protocolo de instalação, né? O Nicole Latin American, que é um dos grupos que eu trabalho, também eles em breve vão lançar aí um guia relacionado ao flux chamber. O guia que eu sempre levei em conta foi o Blaine Hartman que fez,
Certo. Então, ele tem um artigo que fala sobre como calcular o fluxo, né, e a concentração no ar ambiente estimada a partir do flux chamber estático, e vai ter em português o material feito por Nicole Latin America, porque além de tudo tem o flux chamber que é o dinâmico, né, que aí tem uma outra utilização mais para áreas de aterro, com fluxos maiores, uma grande troca de gás, enfim. Mas o que a gente usa para áreas contaminadas, no geral, é o flux chamber estático. Legal. E o monitoramento contínuo? É muito bom, é excelente, ou pode ser usado ou não, depende do projeto, é caro, é barato? O que você acha? O monitoramento contínuo realmente é uma das técnicas assim, mais efetivas e boas que a gente tem, né? E se é caro ou não, a gente conseguiria avaliar no final, na resposta do projeto, né? Certo. Eu acho que é interessante utilizar e tentar colocar ao máximo essas questões, até para entender, por exemplo, se de fato, ao longo do tempo, as concentrações no ar ambiente são aquelas que a gente está utilizando como referência subslab, ou até aquela amostra de TO15 no ar ambiente que a gente coleta a cada 6 meses, né? Sim, sim. É muito importante, mas a grande questão é, será que uma medição contínua, qual é o período que eu preciso fazer essa medição contínua, né, para eu ter 100% de certeza? Existe também essa dúvida. Eu acho que é extremamente importante, extremamente válida, só precisa calibrar mesmo o tempo que a gente vai ter essas medições, né, em qual cenário, quando que a gente deve ter, enfim, é bem importante. Dependendo dos contaminantes aí, eu acho que eu diria que seria essencial, né? Os casos de TCE são bem famosos por isso. TCE, existe um problema com uma relação toxicológica importante para mulheres que estão grávidas, né? Com uma formação de fetos. Então, isso faz com que os valores de intervenção para o TCE sejam bem baixos. Em áreas que tenham mulheres, né? Geralmente, os órgãos ambientais, eles pedem uma frequência muito maior de monitoramento, justamente para proteger as mulheres que possam estar grávidas, né? Certo. Mas caminhamos para também o monitoramento contínuo em subslab também. Então isso que como a gente fez monitoramentos de vapores temporários, né? Sim. Que a gente fazia uma medida por dia, sim, caminhamos para medidas com alta resolução. Agora, a cada minuto, cada 5 minutos, que é até uma coisa que vai ser colocada aí no futuro próximo para a gente. Pô, legal. Porque hoje a gente tem o monitoramento contínuo do ar ambiente, né? Isso eu ia te perguntar. Era importante ter algum equipamento, algum produto que fizesse o monitoramento contínuo do subslab também, né? Isso seria um avanço. Sim, não, estamos trabalhando para isso. Até meu colega Leandro aí, se estiver ouvindo, a gente tem um projeto junto nesse sentido. Legal. Aí, estamos trabalhando para isso já bem avançado, e é bem legal. Os resultados são surpreendentes, né? O do subslab é importante, o do ar ambiente também é importante, enfim. Tudo isso, quanto mais informação a gente tem para tomada de decisão, conhecer melhor o modelo conceitual, melhor. Claro. Independente que, né, seja eu que esteja fazendo, ou o Paulo, ou enfim, ou qualquer outro laboratório, acho que a ciência avança para a gente proteger as pessoas, né? Com certeza. Que vivem e trabalham em áreas contaminadas. Com certeza. E ser mais transparente possível, é uma das coisas que eu realmente sou muito a favor, né? Uma coisa real time, sempre disponível, Sim. acesso a todos os stakeholders, acho que é uma coisa importante que deve ser levada em conta nos processos aí. Concordo. Os dados têm que ser abertos, né, e disponíveis, né, isso mesmo. Até uma pena que as coisas ainda nos órgãos ambientais não sejam tão rápidas, né, as coisas online, a gente consiga consultar com maior facilidade, né. Eu até achei engraçado uma vez, eu estava numa das CETESBs em Guarulhos, e eu vi uma pessoa fazendo vista ao processo, né. Eu já, né, trabalhava na área, só que essa pessoa me pediu ajuda. E ela não sabia muito bem o que procurar. E essa pessoa, na verdade, tinha comprado um apartamento numa área contaminada. Vixe. E só ficou sabendo quando viu a matrícula. Nossa. Né, quando você termina, então... Imagina como essa pessoa, né? É que nem os filmes, né? A pessoa não sabe nada e começa a ir atrás disso aí. Enfim, é importante, né? Ser bem transparente com isso aí. Sim, eu sou super a favor da reabilitação. Os mercados imobiliários têm um papel fundamental no processo de redesenvolvimento da cidade, fazem funções sociais importantíssimas. Mas é isso aí, os processos têm que ser bem desenvolvidos para que no final não tenha nenhum problema.
Legal. E falando na questão do redesenvolvimento nesses projetos, eventualmente a área contaminada, averbada na matrícula do imóvel, como foi o caso que você contou da pessoa, né, que estava consultando. No nosso mercado, a gente trabalha basicamente para eliminar os riscos. A maior parte dos nossos trabalhos, o risco que existe, que a gente consegue eliminar com a remediação, é o risco de inalação de vapores em ambientes fechados, né? Então é o risco de intrusão de vapor. E a gente reabilita a área com a contaminação ainda lá, né? Então existe contaminação no solo, bastante, que às vezes a gente achou, às vezes não, mas enfim, a massa está lá, e a contaminação na água. A água subterrânea tem um limite acima da potabilidade, então existe um risco ainda remanescente se alguém beber aquela água. E nosso mercado, o que a gente faz é dizer assim, ninguém vai beber dessa água, e a gente remediou o risco de intrusão de vapor, então está tudo certo, vamos embora. Né, eu fico meio desconfortável com isso, como você já deve ter ouvido aqui no podcast algumas vezes. E muita gente me explica, e várias pessoas têm visões diferentes e são boas visões, né? É que eu fico meio desconfortável. Mas qual é a sua visão? Você acha que isso é adequado, isso está certo, é cientificamente certo, por isso a gente pode fazer, ou a gente tem que tentar partir para uma outra coisa? Qual é a sua opinião? Eu esperava essa pergunta aí, Marcão, mas a gente nunca está preparado para responder da melhor forma possível. A minha sincera opinião é que realmente a gente tem que agir com base no gerenciamento de risco, para conseguir viabilizar o mais rápido, né, que as áreas sejam redesenvolvidas de uma maneira mais adequada, mas da mesma forma a gente fazer o abatimento de massa até concentrações, né, das mais viáveis técnica e economicamente possíveis. Então, beleza, eu tenho uma determinada CMA, por exemplo, de 800 ppm para qualquer outro composto, mas por que não, né, se você teve bons resultados no seu processo de remediação, continuar para você não ter os longos monitoramentos de medida de controle institucional? Então, eu acho, sim, que a questão da gente remediar até a via de intrusão de vapor para conseguir possibilitar o uso da área, acho muito interessante. Mas, por outra linha, né, a remediação, se possível, técnica, econômica, financeira, ela devia continuar e caminhar, principalmente em aquíferos mais profundos, para a gente conseguir diminuir o tempo que essa contaminação vai ficar, né, para as próximas gerações. E que, de fato, a gente tenha noção e monitore de maneira adequada como se dará os processos de atenuação. Então, tem que realmente entender como é que funciona o M&A, ver quais os mecanismos de atenuação natural monitorada está acontecendo no seu site e, de fato, provar cientificamente que isso está acontecendo. Certo. Né? Não basta você só monitorar de 5 anos, ou quando você estimou que tem que monitorar, ir lá entregar, né, no órgão ambiental e dizer, medida de controle institucional está sendo monitorada. Né? Acho que precisa de um cuidado maior. Principalmente, como a gente está fazendo o controle para a outorga de postos, né? Principalmente em áreas, né, que você tem receptores sensíveis, zonas agrícolas, né, que geralmente o pessoal fura poço, não pede outorga, enfim. Acho que tem que ter um cuidado adicional, sim, e provar cientificamente que suas contaminações elas estão decaindo após o processo de remediação. Certo, legal. E assim, que tipo de projeto você gosta mais? O que você gosta assim de fazer? Mais o vapor, mais o emergente, mais a investigação, mais a remediação? O que te atrai mais Se fala assim, olha, escolhe um projeto bom aí, o que você gosta mais? Olha, uma pergunta difícil, eu nunca parei para pensar. Existem os processos que eu tenho mais afinidade, né? Obviamente, vamos falar de né, intrusão de vapor, William, beleza, mais fácil. Mas os projetos que geralmente eu gosto mais, que é aqueles que eu busco, são os projetos mais complexos mesmo, que tem uma interface meio complicada, né? Então, geralmente com diversos stakeholders, projetos mais técnicos, e que tenham todo esse processo de gerenciamento. Então, investigação, remediação acontecendo ao mesmo tempo, gerenciamento de risco, intrusão de vapor, alta resolução, processos grandes e complexos. É isso, assim, é o que me brilha os olhos, sabe? Eu consegui, no final, fazer um bom trabalho, trazer uma boa solução, usar tudo que eu aprendi. Se eu puder escolher um projeto, vai ser esse. Com certeza não vai ser monitoramento para encerramento, por exemplo. Não, é muito óbvio, as confirmatórias são legais, são importantes e tudo mais, mas, por exemplo, não seria um caso desse. Se eu pudesse escolher, buscaria esses casos aí que eu vou precisar, né, falar com o órgão ambiental, vou falar com o cliente, vou precisar, de repente,
ser auditado por uma outra consultoria, que acontece bastante, né? Enfim, esses casos que exigem uma técnica mais apurada, um conhecimento geral, acho que são os que mais me atraem. No final, acho que, como eu trabalhei muito tempo numa consultoria menor, isso me ensinou a ser um cara bem generalista, né? Então, eu acabo tendo uma habilidade não, mas o conhecimento para falar de todas as etapas de gerenciamento, né? Enfim, então, eu me sinto bem tranquilo, né, com isso. Seria a complexidade que me chamaria a atenção. Legal. Agora, se é hidrocarboneto, se é solvente halogenado, tanto faz. Obviamente que se aparecer um caso de PFAS, esse vai ser minha prioridade. Sei. Mas para os demais, beleza. Sei. Legal. E agora, William, você já deu várias aulas ali com a gente no Senac, né? Mas agora você é um professor, né? Um professor mesmo, né? Assim, oficialmente um professor com contrato assinado e tal. Poxa, eu sei que isso é muito legal. Quando eu fui convidado, eu gostei também, e eu vi que você também gostou, né? Como é que é isso aí? Você estava lá até outro dia, né? Ouvindo as aulas e tal. E um ano depois, praticamente, um ano e meio depois, você está lá falando com as pessoas e as pessoas gostando do que você tem para falar. Como é que é a vida do docente aí? A nova vida de docente? Nossa, foi uma experiência, maravilhosa, assim. É uma coisa que eu agradeço muito, Marcos, Rodrigo, pelo convite. Foi uma coisa que eu realmente tinha como objetivo para a vida. Quando eu fiz a primeira pós no Senac, eu falei, cara, gosto disso. Eu não me incomodo de estar sábado aqui falando disso, que é uma coisa que eu gosto mesmo, né? Poder ser convidado para falar de um assunto complexo, pô, foi uma coisa, assim, maravilhosa. A interação com os alunos, uma turma muito participativa, né? Eu fiz a minha primeira aula como docente oficial, né? Com a turma de hack. E foi muito legal. O pessoal com muita participação, várias dúvidas, achei bem interessante. Também não podia deixar de agradecer o professor Paulo Lima também, que me iniciou nisso aí, me deu umas participações na aula dele. Foi bem importante até para eu sentir como é que funciona e tudo mais. Então, nossa, foi uma coisa assim que eu tinha por objetivo da vida. Continuar lá no Senac. Sim. Tanto que acho que o Marcão sabe, mesmo quando eu não estava dando aula, várias vezes eu ia no Senac lá, né? De sabadão. Estava lá porque é um ambiente assim muito bom. Sim. Então, nossa, quem está na dúvida de fazer ou não, faz, que é muito bom. Sim. Sempre gostei. Legal. E aí, William, agora você, né, passado esse tempo aí, e como é que você volta lá para aquele cara que está entrando lá na gestão ambiental? O que você vai dizer para ele? Olha, quando te oferecer o estágio lá na Miller, vai lá. Você vai comer um pouco de grama, mas vai ser legal. Ou não, você fala, não, espera um pouco, ou se forma primeiro. Que você dá algum conselho específico pro William de 10, 12 anos atrás? Nossa, o William de 10, 12 anos para trás mudou tanto, cara. Que teve uma época que eu quis parar de trabalhar com áreas contaminadas, né? Então, estava camelando muito. Tanto que minha primeira pós foi o MBA de Gestão e Tecnologias Ambientais da Poli. Que foi uma tentativa de sair. Sei. Ah, cara, não sei se é isso, não. A remuneração não é das melhores, enfim. Estava viajando bastante. Fui tentar ver, mas aí, quando eu tive contato com o outro lado, né, via que as pessoas também estavam lá para tentar melhorar também, porque os processos, por exemplo, de uma indústria é uma rotina muito, né, quadrada, né, processos de renovação de licença. Eu percebi que realmente era área contaminada. Então, o conselho que eu daria para o William do passado, na verdade, era ele ter lido um pouco mais das coisas, né? Se eu tivesse lido os artigos, enfim, que já existiam na época, se eu tivesse procurado me inteirar mais com outras pessoas do mercado, não ficar preso só na minha consultoria, né, e ir atrás das informações mesmo de outros lugares. Com certeza o William de hoje, de, sei lá, mais de 10 anos para frente, acho que estaria os degrauzinhos mais altos aí. Então, é isso. Para quem está começando aí, pode parecer que áreas contaminadas aí não vai ser uma coisa, nossa, muito legal, porque você muito provavelmente vai comer muita grama, como o Marcão falou. Mas é um negócio que é da NASA. Eu vejo isso, porque a gente tem que saber de química, sim, a gente tem que saber de geologia, tem que entender de engenharia, e aí das mais diversas, né, mecânica, hidráulica, elétrica, né, a gente tem que entender um pouquinho de processo de automação, sim, sim. A gente tem que entender como as reações funcionam e ainda tem que ter uma questão social importante, né, porque a gente lida com as pessoas, né. Sim, sim. Toxicologia, para quem trabalha com avaliação de risco, enfim. Cara, é uma área que existem várias frentes e não me vejo fazendo outra coisa. É o conselho que eu dou pro William do passado.
se você tivesse entendido mais o que você faz, né? Sim. E não só instalar poço, fazer amostragem, micropurga, enfim, monitorar o sistema de irradiação, você seria um profissional muito mais feliz há 10 anos atrás. Sim. Então, eu acho que você conhecer o que você faz é peça fundamental para a felicidade. Sim, sim. Pô, com certeza. William, agora a gente está se encaminhando aqui para o fim. E nos últimos episódios, por sugestão aí do João Paulo, as pessoas me fazem uma pergunta aí, chegando, né, nessa etapa do podcast. Então, William, por favor, faça uma pergunta para mim e que seja fácil, porque eu gravei recentemente um podcast que os caras me apertaram ali, meu Deus, foi difícil. Mas, não, a minha pergunta não vai ter o fator surpresa, porque eu sou um ouvinte frequente, né, Marcos? Então eu estava preparado. Mas a minha pergunta é mais relacionada a uma curiosidade pessoal mesmo, né? Então, também voltando para o Marcos do passado, o Marcos do passado teria feito educação física ainda? Teria, com certeza teria feito, sim. Para quem não conhece, né, eu sou formado em educação física, e naquele momento, é interessante isso daí, eu tinha saído de 1 ano e meio de faculdade da ciência da computação lá na USP, porque eu achei muito desgastante, muito difícil, né, um curso muito, o Instituto de Matemática e Estatística lá na USP de São Paulo, é um negócio massacrante, né? Eu jogava vôlei e tal, eu queria ser técnico de vôlei. E daí eu falei, vou largar essa porcaria aqui e vou fazer educação física para ser técnico. E lá na faculdade, eu percebi que ser técnico não era o correto, né? Porque eu estava numa universidade pública, então eu tinha que devolver para a sociedade o que eu estava recebendo. E o jeito de eu fazer a sociedade melhor era fazer alguma coisa que fosse importante. E o meu curso era de licenciatura em educação física, então o importante seria dar aula, né? Então foi isso que eu fiz. Eu dei aula em escola pública aí por 10 anos, 12 anos. Então sim, eu teria feito sim, com certeza. É interessante, eu sempre tive uma curiosidade, mas sempre um receio um pouco de tocar esses assuntos, né? Mas enfim, foi muito bom, eu acho que foi muito útil para você, Marcão, porque você é um dos poucos que tem uma didática assim excelente com quem trabalha com áreas contaminadas. Não é um assunto fácil, né? Então a gente percebe, a gente tem professores excelentes, né? Mas a sua didática, assim, é ímpar, né? Além do seu conhecimento. Então, obrigado. Todo mundo sai realmente sabendo que tem que amostrar o solo. Como tem que amostrar o solo e o que não é para fazer, né? Pode ser que eu muito provavelmente tenha falhado na minha primeira aula sobre algum tipo de contaminante emergente, como lidar com eles, mas eu tenho certeza que da sua não sai. Então, você é um dos meus espelhos aí realmente para continuar no Senac, ser um professor melhor e ter todo esse tempo de casa que você tem. Espero, né, ficar até fim da vida. Imagina só, você tem quantos anos? 32? 32. Então, quando eu tinha 32, eu estava entrando na engenharia ambiental. E olha onde você está agora. Eu com 32 não sabia nada vezes nada. Então, poxa, você vai muito mais longe que eu, com certeza. Realmente, se eu conseguir ter 50% da sua didática, eu acho que eu já vou dar uma boa aula. Assim, realmente... Todo mundo que eu conheço elogia suas aulas, né? A gente conhece muita gente, sabe da sua didática, né? Você é um cara muito polido, isso é difícil hoje em dia, né? Pessoa com paciência, né? Para atender todo tipo de gente. É gente que, por exemplo, a minha turma de hack, né? Acho que foi umas coisas que eu conversei com você. Já tinha eu vindo fresco, cheio de coisa, mas tinha gente que tinha acabado de entrar, acabado de se formar, não sabia nem o que era um poço. Isso então você conseguiu contornar muito bem isso e atender esses dois lados assim, com certeza é uma coisa que eu preciso muito melhorar, né? De repente diminuir meu techniquez, saber que nem todo mundo sabe de tudo, isso é uma coisa que eu espelho em você, Marcão. Pô, legal, obrigado, obrigado pela pergunta e obrigado pelas palavras também, poxa. Bom, é isso aí, William, então agora é aquele final que você também já conhece, que agora o podcast é seu, pode falar aí à vontade, o que você quiser, o que eu esqueci de perguntar, qualquer comentário... e etc. Fica à vontade aí. Comentário final, acho que a gente falou bastante coisa, mas eu queria agradecer a oportunidade de falar com você, Marcão, de você poder me chamar de amigo. Para mim é uma grande satisfação, né, ter trabalhado com você, ter estudado com você. Espero que você continue desenvolvendo os seus trabalhos. Acho que você está fazendo uma coisa muito especial, que é poder divulgar essa informação para todo o público, né? Para aqueles que não têm condições de pagar, para aqueles que infelizmente perderam seus empregos na pandemia, para quem querem conhecer um pouquinho como é o trabalho de gerenciamento de áreas contaminadas, enfim, dar oportunidade também para pessoas que não tinham tanta visibilidade no mercado. Foi muito legal ouvir elas falarem
Então, você tem um papel assim de vanguarda importantíssimo. Muito obrigado pelos serviços prestados. Eu acho que você tem um papel fundamental nessa nova geração de colegas, amigos que vão trabalhar, principalmente com o seu discurso muito polido de a gente tem uma função muito maior do que ganhar dinheiro, que é fazer bons trabalhos, ter ética, valores para proteger a saúde humana e do meio ambiente. Então, as palavras que eu tenho são essas mesmo. Quem quiser se especializar, se especializem, que a nossa área vale a pena, não desanimem, é uma área que vai dar muitos frutos mais para frente. E o melhor caminho de ter uma evolução na carreira é justamente isso, conhecer mais. Isso que me levou a estar onde eu estou, poderia estar mais à frente, mas sou muito grato, foi muito importante. Pô, legal. Obrigado, Willen. E é isso aí, meu amigo Willen, obrigado e nos vemos na próxima aula. Valeu, obrigado, Marcão. Na próxima aula, próximo podcast, próximo vídeo, estaremos lá. Vamos lá, valeu. Valeu. Essas foram as palavras do meu amigo Willen Takia. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma verdadeira aula sobre contaminantes emergentes, sobre intrusão de vapores e também sobre a importância dos trabalhos de campo e de uma formação global para a nossa carreira. Ele mostrou também as voltas que a nossa vida profissional dá e o papel da perseverança e da luta para a gente atingir, né, os nossos objetivos. E que as áreas contaminadas é algo realmente complexo, que requer realmente muito estudo. Aguardo então os seus comentários, sugestões e críticas de novos entrevistados, de novos temas, de novas abordagens aqui no nosso podcast. Sigam a gente no Telegram, no Instagram, no Facebook, inscreva-se no canal do YouTube, inscreva-se na nossa newsletter. Se depois de tudo isso aí você quiser e puder nos apoiar financeiramente, eu agradeço muito. Entre lá no apoia.se/ECDambiental. Agradeço novamente a audiência de vocês e até a semana que vem.